capítulo 1, verso 7. Profeta Ageu, capítulo 1, verso 7. Assim diz o Senhor dos exércitos: aplicai o vosso coração aos vossos caminhos, subi ao monte, trazei madeira, e edificai a casa para que dela me agrade, e seja glorificado, diz o Senhor. Esperaste-o muito, e eis que veio a ser pouco. Este pouco, quando o trouxesse para casa, eu o dissipei com um sopro. Por quê? Diz o Senhor dos exércitos. Por causa da minha casa, que está deserta, enquanto cada um de vós se ocupa com a sua própria casa. Por isso retém os céus o seu orvalho e a terra os seus frutos. Fiz vir a seca sobre a terra, e sobre os montes, sobre o trigo, sobre o vinho novo, sobre o azeite, sobre o que a terra produz, como também sobre os homens, sobre os animais, sobre todo o trabalho das vossas mãos. Então ouviu Zorobabel, filho de Sealtiel, e Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e todo o resto do povo, a voz do Senhor seu Deus, e as palavras do profeta Ageu, como o Senhor seu Deus o tinha enviado. E temeu o povo diante do Senhor. Então Ageu, o mensageiro do Senhor, falou ao povo conforme a mensagem do Senhor. Eu sou convosco, diz o Senhor. De modo que o Senhor suscitou o espírito de Zorobabel, filho de Sealtiel, governador de Judá, e o espírito de Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e o espírito do resto de todo o povo. Eles vieram e trabalharam na casa do Senhor dos exércitos, o seu Deus, ao 24º dia do 6º mês, no 2º ano do rei Dario. No 7º mês, ao 21º do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu. Fala agora a Zorobabel, filho de Sealtiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e ao resto do povo, dize-lhes: quem há entre vós, dos sobreviventes, que viu esta casa na sua primeira glória? E como a vedes agora? Não é esta como nada em vossos olhos, comparada com aquela? Ora, esforça-te, Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e esforçai-vos todo o povo da terra, diz o Senhor, e trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos exércitos. É esta aliança que fiz convosco quando saíste do Egito, e o meu espírito habita no meio de vós. Não temais. Assim diz o Senhor dos exércitos: ainda uma vez, dentro em pouco, abalarei os céus, a terra, o mar e a terra seca. Abalarei todas as nações, e o desejado de todas as nações virá. Aleluia! E encherei essa casa de glória, diz o Senhor dos exércitos. Minha é a prata e meu é o ouro, diz o Senhor dos exércitos. A glória dessa última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos exércitos. E nesse lugar darei a paz, diz o Senhor dos exércitos. Que o Senhor nos abençoe, que o Espírito de Deus possa falar profundamente nos nossos corações, que haja edificação, exortação, consolação, cura, libertação, que saiamos daqui livres, mais firmes com o Senhor, crendo mais em Cristo Jesus. Em nome do Senhor nós te louvamos, te agradecemos. Espírito Santo nos ajude. Amém, glória a Deus. Podeis assentar, meus queridos e amados? Meus amados, nós estamos aí. Semana passada já falamos um pouco do livro de Ageu. Nós estamos estudando todos os livros da Bíblia Sagrada. Faz um ano, começamos no Gênesis, mostrando quem é Jesus em cada livro da Bíblia. O que cada livro da Bíblia fala, qual o contexto histórico, por que tem aquele livro na Bíblia, qual a razão disso. Então a Bíblia não é uma coisa assim jogada no ar, não. Ela tem começo, meio e fim. Amém? Aleluia? A Bíblia não está em ordem cronológica, os livros da Bíblia está por ordem de assuntos, que foi a melhor maneira de poder fazer, né? Eles resolveram assim, porque se a Bíblia tivesse ela inteirinha em ordem cronológica, eu falei para os irmãos, a gente ficaria doidinho, irmãos. Ficaria doidinho. Você não pensa que seria mais fácil, não seria, não. Eu tenho uma Bíblia em ordem cronológica lá, você fica piradinho, vamos dizer assim. Então, do jeito que está aqui, a gente vai entender, não, ali é os Salmos, ali é o Provérbio,
Provérbio foi Salomão, que a maior parte foi feita por Salomão, Salmos também, e a história está numa linha assim, né? Vamos lá para a gente entender isso aí e tal. Tá aí, meu irmão? Certinho aí? Encaixa aí. Dá uma olhadinha aí. Tá travado aí. Então nós estamos estudando, né, Ageu. Nós estamos no 37º livro do Antigo Testamento. Ageu, depois Zacarias, Malaquias, ó. Fechamos o Antigo Testamento e vamos falar depois do período interbíblico. Olha, aquele período que tem entre Malaquias e Mateus, que tem ali em torno de 400 a 450 anos de história. Tá ali. Ah, agora deu. Então a gente depois vai falar sobre isso também. Hoje não, né? Mais para frente. Então nós temos ali, aqui eu estou dando um pulo, né? Dando um pulo na história aqui já. Já estou aqui no ano 1050 antes de Cristo. 1050 antes de Cristo. Nós temos o rei Saul, depois o rei Davi, Salomão, que reinaram sobre Israel inteiro. Reinaram sobre todas as 12 tribos que estavam estabelecidas na terra prometida. O rei Saul reinou sobre 12 tribos. O rei Davi reinou sobre as 12 tribos. Salomão também. Depois, Israel dividiu. Ficou 10 tribos no norte, sendo governadas, reinadas por um rei que eles escolheram. E 2 tribos no sul, governadas por um rei que eles escolheram. No caso, depois de Salomão morreu, o reino do sul, que tinha as 2 tribos, Judá e Benjamim, foram governadas, reinadas pelo primeiro rei, Roboão, filho de Salomão. E depois, no reino do norte, foi Jeroboão, né, que veio do Egito, que trabalhou para Salomão. Ele veio do Egito depois que Salomão morreu, porque quando ele estava vivo, ele trabalhou com Salomão, e houve uma briga entre Jeroboão e Salomão. Por isso que Jeroboão foi para o Egito. E quando Salomão morreu, Jeroboão veio. Naquela reunião que teve com Roboão para saber como que Roboão ia governar. O povo de Israel se reuniu e perguntou: como que vai ser o governo do seu? E Roboão falou assim: ó, daqui 3 dias eu dou a resposta para vocês. E Roboão se reuniu com os anciãos que viveram junto com Salomão e perguntou: como que você acha que eu devo reinar? E eles falaram assim: não, vai tranquilo, vai de boa aí, né? Não seja rigoroso com o povo, não, seja mais calmo. Mas ele, ao invés de dar ouvidos para os anciãos, também se aconselhou com os jovens da idade dele. Os jovens falaram: não, seja duro, seu pai foi duro, seja firme mesmo. Cobra imposto desse povo aí. Cobra imposto até para respirar, R$1 a hora da respiração. Cobra mesmo. Estou exagerando aqui, mas ele chegou depois de 3 dias e falou para o povo: olha, eu vou reinar sobre vocês mais firme do que Salomão, meu pai. Aí o povo rachou. Jeroboão deu o grito: quem? Nós temos nada nós não temos nada com Davi. Nós não temos nada com Davi. E 10 tribos se viraram contra a tribo de onde veio Davi, a tribo de Judá. Por isso que a tribo de Judá ficou sozinha. Praticamente ela com Benjamim. Benjamim tinha pouca gente, ficaram no sul. Porque a tribo de Judá é de onde veio Davi. A dinastia de Davi. Então todas as tribos praticamente se revoltaram contra a tribo de Davi e Benjamim. E ficaram as 2 de um lado e as 10 tribos para o outro lado. Eles falaram: aqui nós não temos nada com Davi. Porque Salomão, filho de Davi. Roboão, filho de Salomão. Então nós não temos nada com Davi. E viraram as costas. E colocaram Jeroboão como o primeiro rei no norte. Só que aí Jeroboão fez tudo errado. Jeroboão não queria saber de Deus, não queria saber, e colocou imagens, fez o bezerro de ouro lá, e para segurar o povo no norte, para o povo não ir para Jerusalém, que ficava em Judá. Porque Jerusalém é onde estava o templo. Olha a luta que o povo ficou no norte. Em Jerusalém, em Judá, havia o templo que Salomão havia construído, onde Deus havia se manifestado como uma nuvem quando Salomão orou. Agora o povo ficou com Jeroboão no norte. Muita gente que estava com Jeroboão, mesmo estando no norte, se você ler com mais detalhe, alguns desceram e ficaram com a tribo de Judá.
Mesmo alguns que eram do norte, claro que não todos, a maior parte ficou em cima mesmo. Mas muitos desceram e acharam um jeitinho e ficaram na tribo de Judá. Porque mesmo pertencendo às tribos do norte, alguns tinham temor de Deus. Amém? Então quando a gente fala assim, 10 tribos ficou no norte, 2 tribos ficou no sul, dá a impressão que todo mundo das 10 tribos foi para o norte e viraram as costas. Não, realmente, a maioria foi. Mas sempre tem um grupinho em cada tribo que falou, não, vamos lá, lá tá certo, é lá que é o negócio. Amém? Aleluia? Mas não, o negócio está lá, mas vai abandonar as casas, vai abandonar seu apartamento aí, a nossa filha está aqui na faculdade, como é que faz? Não, mas é o Deus, o templo é lá, Deus está lá, as promessas são lá, nós vamos lá, os irmãos ajeitam para nós lá. E muitos desceram do norte e foram morar nas terras de Judá e Benjamim. Amém? Aleluia? Sempre Deus tem alguém assim com temor, amém? Graças a Deus. Não é fácil não. Imagina bem você deixar sua casa, deixar teus negócios nas terras onde você morava ali agora, porque agora, nossa, eu vou lá, mas em Israel também tinha, olha que coisa linda em Israel. Em Israel, os irmãos ajudavam uns aos outros. Deus fez uma coisa lá de maneira que não houvesse, é claro que tinha pobre. Aqui eu vou falar uma coisa aqui que você vai ficar talvez meio escandalizado aí. Deus, se você ler Deuteronômio capítulo 15, quando Deus formou o povo dele, Deus não queria que entre eles estivesse pobre. Estou falando sério. Entre eles não houvesse pobre. Todo mundo tivesse o suficiente para ninguém ficar catando nada para a rua, no resto lá. Todo mundo deveria ajudar um ao outro. Deuteronômio capítulo 15 fala sobre isso. Fala a liberdade dos escravos, fala do ano sabático, além de Levítico 23, Deuteronômio 15 fala também. Fala da ajuda que os irmãos deveriam dar uns aos outros. Mas é claro, você vê que depois o povo, a ganância do povo, as coisas não aconteceram assim, mas a intenção de Deus é que todos fossem fartos. Olha bem, não é que ficar ricos, não é isso não estou falando nada disso não, irmão. Estou falando assim, todos fossem fartos na parte material. Porque o próprio Deus falou, Ele é o Deus provedor. Ele é o Deus que cura, o Deus que sara, o Deus de Israel. Então a intenção número 1 de Deus, Deus ia suprir todas as necessidades mesmo. Mas o povo foi se desviando. Também não estou falando que pobre é porque não está debaixo da bênção de Deus. Aí uma série de outras coisas que estão envolvidas aí, né? Se for falar que pobre não está debaixo da bênção de Deus, nós estamos perdidos também, né? Mas às vezes você está pensando em pobre também no sentido material. Mas aí eu posso falar, você é pobre ou é rico em relação a quem ou ao quê? Depende também. Depende também. Porque se você está numa casa de aluguel hoje, se você não tem a sua casa própria, se você está ganhando um salário mínimo, você pode olhar assim e falar assim, não, eu sou pobre, não tenho casa própria, ganho um salário mínimo. Você pode pensar assim. Não pode pensar? Eu não tenho só tenho um salário mínimo e tal, mas o cara que está debaixo da ponte, ele olha para você e fala, rapaz, você é rico, hein? Você tem casa, você tem, nossa que beleza, sua casa, tem geladeira, tem tudo. Então, em relação ao que e a quem? Aí que está o X da questão. Se você pegar agora que, você pega lá, vamos supor, alguém lá que mora, que tem 10 apartamentos aqui, você fala, nossa, o cara é rico. É rico em relação a quem? Porque se ele olhar para o outro lá, para o Bill Gates, o Bill Gates vai falar, coitadinho, é um pobre. Então tudo é relativo também. Não é verdade? Então quando eu digo pobre, na verdade, para nós hoje na nova aliança, é quem não tem Jesus, meu irmão. Independente da condição financeira dele. Esse é um miserável, cego, pobre, nu. Porque o próprio Senhor fala na carta, nas igrejas lá, ele fala assim, vocês dizem que rico eu sou, que eu não tenho falta de coisa nenhuma, e o Senhor falou, você é um pobre, cego, miserável e nu. Então, é isso para Jesus, a maior, o valor está aqui, no que há dentro. Paulo escreve a 2 aos Coríntios, ele fala que nós temos um tesouro em vasos de barro. Então, o que nós temos em nós é um tesouro, amém? Aleluia? Você tem Cristo, eu tenho Jesus, que é o maior tesouro. Não tem nada no mundo que pague isso, tá? Então, meu querido, os reis do norte foram terríveis, né, ganhando um tempo aqui.
E Israel, o reino do norte, foi levado para a Síria. E o reino do sul durou mais um tempo ainda. E só foi levado depois para a Babilônia. Babilônia entrou no reino do sul, destruiu, levou eles para a Babilônia. E lá então vai acontecer a história de 70 anos na Babilônia. Eles vão ficar 70 anos em Babilônia, olha lá, ó. Olha aqui. E lá na Babilônia vai acontecer a história de Daniel e Ezequiel. Os livros de Daniel e Ezequiel estão a partir de Babilônia. Porque os judeus ficaram 70 anos, foram levados 70 anos, e ficaram 70 anos na Babilônia. Aí, o que nós estamos estudando hoje? Nós estamos estudando o seguinte: eles ficaram 70 anos na Babilônia. Por que eles ficaram 70 anos na Babilônia? Porque o reino do sul também se desviou do caminho do Senhor. A idolatria, a adultério, mentira, maledicência, tudo que quebraram a aliança com Deus. E Deus permitiu que Babilônia viesse então e disciplinasse o reino do sul. A cidade de Jerusalém foi destruída. Então vamos andar aqui um pouquinho, já que eu volto nesse. Olha aqui, ó. Então nós temos assim, ó, não sei se dá para ver, está escuro. Nós temos assim, ó, na época de Moisés, nós temos o tabernáculo, onde Deus se fazia presente no tabernáculo. Né? Por meio do tabernáculo, Deus falava com o povo. Depois do tabernáculo, muitos anos depois, nós temos o templo que Salomão fez, onde Deus se manifestava em Jerusalém a partir do templo. Depois, então, quando Nabucodonosor veio, o que Nabucodonosor fez? Nabucodonosor destruiu o templo e destruiu a cidade. Os utensílios foram levados para a Babilônia. A arca desapareceu, não se faz menção da arca levada em Babilônia. Ninguém sabe onde a arca foi parar. Mas o templo foi destruído. E eles foram levados para a Babilônia e ficaram 70 anos na Babilônia. Toda essa história que eu estou te falando é antes de Jesus nascer. Só para você se colocar aí, ó, historicamente aí, no tempo. Nós estamos falando de coisas que aconteceram muitos anos antes de Jesus vir. Ano 586 a.C., mais ou menos por aí. O templo foi destruído e a cidade foi destruída. Eles ficaram 70 anos na Babilônia. O que nós estamos ensinando hoje? Estamos ensinando sobre o livro do profeta Ageu. O livro do profeta Ageu, ele vai mostrar que o templo vai ser reconstruído. Mas no livro de Esdras, Esdras vai contar que quando eles estão 70 anos, terminou os 70 anos na Babilônia, eles começaram a voltar para Jerusalém, por ordem de Deus, para reconstruir a cidade. Mas a primeira coisa que foi feita, na verdade, foi para reconstruir o templo. Eles vieram, ajeitaram as suas casas a princípio e foram reconstruir o templo. Imediatamente. Quando eles vieram para Jerusalém, eles não foram imediatamente reconstruir o templo. Levou depois de 2 anos. É que eles começaram a reconstruir o templo, porque eles tiveram que se estabelecer. Chegaram, onde você vai morar? Vou morar aqui, vou morar ali. Ah, mas está meio destruído, não, põe um telhadinho aí, outro lá, outro lá. Na primeira turma que voltou da Babilônia, eu estou falando Babilônia, mas quando eles voltaram, eu estou falando que vieram da Babilônia, mas quem que era o império que dominava? Quem que era o império que dominava? Hã? Vocês estão com medo de falar. Estão na dúvida aí. Vamos com firmeza aí. Império Medo-Persa. Certo? Certo ou não? Sim ou não? Porque é bom todo mundo falar, porque se erra tudo também. Vocês são inteligentes, é isso mesmo. Esperou um, o outro falou, vamos lá, vamos. Somos unidos, irmãos, vamos nessa, vamos. Vai. Os irmãos são unidos até para errar, né? Mas aí no caso vocês acertaram, tá? O Império Medo-Persa mesmo. Em Esdras capítulo 1, olha lá. Abre em Esdras capítulo 1. Mas então estudando o livro de Ageu, o senhor vai ler Esdras? Então, é em Esdras que vai contar a história do retorno para Jerusalém, para reconstruir o templo. E quando a gente olha em Esdras capítulo 1, olha aí para você ver. Acompanha eu aí,
para você ir embora hoje com uma palavra no coração. Amém? Aleluia? Esdras 1. Esdras 1. Está difícil? Olha no índice da Bíblia onde está Esdras. Abre lá na página, eu aguardo você. Vamos lá. Nós estamos aqui no estudo bíblico para aprender mesmo. Ninguém aqui é melhor do que ninguém. Estamos aqui para ensinar e vamos sair daqui abençoado mais ainda. Esdras 1, está na mão, sim ou não? Olha no verso 1. No primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor, falada por intermédio de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual proclamou por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo: assim diz Ciro, rei da Pérsia: o Senhor Deus dos céus me deu todos os reinos da terra e me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém de Judá. Quem há entre vós, de todo o seu povo, que o seu Deus seja com ele, e vá a Jerusalém, e edifique a casa do Senhor, Deus de Israel, o Deus que habita em Jerusalém. Olha aqui em mim agora, olha aqui em mim. Então, olha bem que coisa interessante, gente. Para um pouquinho, presta atenção, hein? Não voa não. Fala pro seu irmão, não voa não, você perde. Não voa não. Ó, presta atenção, 70 anos depois que eles estão lá na Babilônia, Esdras escreve. Só que Esdras escreve não exatamente 70 anos depois, porque Esdras só vai viver mais uns 80 anos para frente lá, que ele vai escrever. Ele não escreve na hora, porque Esdras não está ali na hora. Esdras não está ali na hora, ele vai escrever lá na frente depois. Ainda 80 anos lá na frente, mais ou menos. Mas ele escreve o que aconteceu há 80, 90 ou 70 anos atrás. Esdras escreve assim, ó: no reinado de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor dada por intermédio de Jeremias. Agora presta atenção. Eu falo, pastor, que confusão. Presta atenção. Jeremias já estava morto. Jeremias já tinha morrido. Irmão, o meu não está voltando aqui. Volta para mim lá. O meu está estragado aqui o negócio aqui. Eu não consigo voltar aqui. Volta os slides lá. Vai voltando para mim. Aí, parou. Olha bem para você ver, irmãos. Ó, presta atenção. Eu estou aqui. Ó, presta atenção, irmão. Aqui tem, onde eu estou aqui do Segundo Reis, até aqui, em Zorobabel, aqui, ó, tem 70 anos. Você está vendo aqui ou não? 70 anos, ó. Primeiro retorno com Zorobabel. Então, só aqui tem 70 anos. E Jeremias antes já estava profetizando. Jeremias já era velho aqui profetizando. Tanto é que quando Jeremias profetiza, Jeremias fala no capítulo 29 que eles seriam levados para a Babilônia e ficariam na Babilônia 70 anos. É Jeremias que fala que eles vão ficar 70 anos. E quando então Nabucodonosor invade Jerusalém e leva eles para a Babilônia, Daniel vai mocinho, Ezequiel também, e Jeremias fica em Jerusalém. Está lembrado disso, sim ou não? Jeremias fica. E Jeremias, anos depois, morre ali, que ele já está velho. Então Jeremias não... Mas Jeremias deixou escrito, porque ele escreveu em Jeremias 25, 29, que eles ficariam 70 anos lá. E que depois de 70 anos, Deus ia trazer eles de volta. Então, que quando passou os 70 anos, então, vai ter o primeiro retorno com Zorobabel. Aí Esdras, muitos anos depois, ainda vai escrever assim, ó: no reinado de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra dada pelo Senhor a Jeremias, de que o tempo em que eles estariam lá seria de 70 anos, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, porque Ciro agora que é o comandante, porque a Pérsia venceu a Babilônia. Então o Senhor despertou o espírito de Ciro, e Ciro mandou passar um pregão, um aviso para todos os exilados que estavam na região de Babilônia, sobre o domínio dos persas. Ele falou assim: olha, quem de vocês quiser voltar para Jerusalém para reconstruir o templo, eu quero dizer para vocês que o Deus de vocês quer que eu faça isso, eu estou fazendo. Pode voltar quem quiser. Eu vou ajudar quem queira.
Está entendendo? Amém? Glória a Deus? É isso que está acontecendo aqui. E várias pessoas vão voltar. Vai voltar mais ou menos 50 mil pessoas. Como que eu sei que é mais ou menos 50 mil? Olha aí, o próprio Esdras escreve. Esdras, capítulo 2. Olha Esdras, olha o que Esdras vai falar. Quantas pessoas que vão voltar, ó. Esdras 2, espero você achar aí. Tá na mão, sim ou não? Eu não vou, ó, olha Esdras 2, verso 1. Acompanha eu. São estes os filhos da província que subiram do cativeiro entre os exilados que Nabucodonosor, rei de Babilônia, tinha levado para a Babilônia, e voltaram para Jerusalém, para Judá, cada um para a sua cidade, os quais vieram com Zorobabel, Jesua, Neemias. Esse Neemias não é o Neemias da Bíblia, não, tá? Não é o que está do livro lá, não, tá, gente? Pra você não confundir, tá? Seraías, Reelaías, Mordecai, Bilzam, Mispar, Bigvai, Reum e Baaná. Ó, a lista dos homens do povo de Israel. Verso 3. Os filhos de Parós, 2.172. Verso 4. Os filhos de Cefatias, 372. E ele vai falando. Aí quando chega lá no verso 64. Olha no verso 64. Verso 64. Está na mão? Ó, toda essa congregação junta foi de 42.360. Olha agora o 65. Olha o verso 65. Afora os seus servos e as suas servas, que foram 7.337. Também havia 200 cantores e cantoras. Por isso que eu falei que é mais ou menos 50 mil. Entendeu o que eu fiz a conta aqui, ó? Do verso 64. 42.360. O verso 65. 7.300 e tanto lá. Então, mais ou menos 50 mil. Chutei aqui. Tudo bem? Não tá, a conta não está exata. Mas mais ou menos 50 mil pessoas voltaram. Aí você fala assim, nossa, é bastante gente. Gente, ficou muita gente para trás. Muita gente não quis voltar. Sabe por quê? Não quis voltar porque tinha apartamento. Estava bem estruturado. Tinha comércios. Entendeu? Tinha oficina mecânica lá. Tinha selaria. Tinha sorveteria. Aí, alguns largaram tudo para trás. Alguns venderam. Quanto você me dá aqui na sorveteria aqui? Ah, eu dou tanto. Ah, não, dá um tanto. Não, porque eu estou voltando para Jerusalém. Mas por quê? Presta atenção. Por que assim? Porque a gente acha que é muito, mas ao mesmo tempo é assustador falar que os caras estão há 70 anos morando na Babilônia. Isso então, ó, presta atenção. Quem saiu de Jerusalém 70 anos antes, está com 70 anos lá. Se o cara saiu com 10 anos, ele está com 80 anos. Se ele saiu com 5, criança, ele está com 75. Se ele saiu com 20, ele está com 90. Então põe na sua cabeça agora, 70 anos estabelecido num lugar, e de repente o cara tem que largar tudo e voltar. Para pegar um lugar todo arrebentado, ver se a casa está lá ou não, para reconstruir tudo. Não é fácil, não. Não, para um pouquinho e pensa para você ver. Mas por que esses 50 mil se dispõem? Sabe por quê? Porque tem promessas de Deus lá, em Jerusalém. Porque Deus se manifestou no templo lá. Porque eles ouviram e viram muitos milagres de Deus lá. Porque muitos viram quando a consagração que Salomão foi passada de geração em geração. Então, muitas promessas lá. E eles vão voltar então, esses 50 mil. Quando eles chegam lá, olha o capítulo 3 agora, Esdras 3. Esdras 3. Quando chegou o 7º mês, ó, Esdras 3, 1. Quando chegou o 7º mês, estando os filhos de Israel já nas cidades, ajuntou-se o povo como um só homem em Jerusalém. Então imagina bem, em torno, vamos falar aqui, ó, dos 50 mil, vou falar baixo, 35 mil se ajuntaram. Vamos ver, 35 mil é muita gente. Se ajuntou em Jerusalém. Ó, verso 2, ó. Então Jesua, filho de Josadaque, e seus irmãos, os sacerdotes, e Zorobabel, filho de Setiel, e seus irmãos, começaram a construir o altar do Deus de Israel para oferecerem sobre ele holocaustos, como está escrito na lei de Moisés, o homem de Deus. Olha o verso 3, para você ter uma ideia agora. Ó. Apesar do terror que estava sobre eles por causa dos povos das outras terras,
firmaram o altar sobre as suas bases, ofereceram sobre ele holocausto ao Senhor de manhã e à tarde. Então, segundo o que está escrito, celebraram a festa dos tabernáculos e ofereceram holocaustos diários conforme o número ordenado para cada dia. Depois disso, apresentaram o holocausto regular e os das luas novas de todas as festas fixas do Senhor, como também os dos que traziam ofertas voluntárias ao Senhor. Desde o primeiro dia do 7º mês, começaram a oferecer o holocausto ao Senhor, porque ainda não estavam postos os fundamentos do templo do Senhor. Verso 7, deram dinheiro aos pedreiros. Vendo, irmão? Deram dinheiro para os pedreiros, tem que dar dinheiro, não tem como fazer. Deram dinheiro aos pedreiros e aos carpinteiros, como também comida, bebida e azeite aos sidônios e aos tírios, para trazerem do Líbano madeira de cedro ao mar para Jope, segundo a permissão que lhes tinha dado Ciro, rei da Pérsia. Amém? Aí, está entendendo o negócio? O negócio é sério. Então não é fácil, não. Porque quando eles saíram de Jerusalém, você imagina, faz 70 anos que eles não estão lá. Imagina os povos de outra terra, dominaram aquele pedaço. É gente que chegou lá, está morando na casa do fulano. Aí chega lá e falou, essa casa aqui é minha aqui, ó. Ah, aqui é sua, rapaz, tá louco? Tô aqui faz tempo já, faz 30 anos que eu tô aqui. Ele fala, mas eu estava antes de você aí, você dá um jeitinho aí, sai daí. Então não é brincadeira não, para poder reconquistar o negócio. Olha o verso 8, no segundo ano da sua vinda à casa de Deus em Jerusalém, no segundo mês, Zorobabel, filho de Sealtiel, e Jesua, filho de Josadaque, e os seus outros irmãos, sacerdotes, os levitas, e todos que vieram do exílio a Jerusalém, iniciaram a obra. Por isso que eu falei para você no segundo ano, tá vendo? Olha o verso 8, ó. Vou repetir o verso 8. No segundo ano da sua vinda à casa de Deus em Jerusalém, no segundo mês, Zorobabel, filho de Sealtiel, e Jesua, filho de Josadaque, e os seus outros irmãos, sacerdotes, os levitas, e todos que vieram do exílio a Jerusalém, iniciaram a obra e constituíram os levitas da idade de 20 anos para cima para superintenderem a obra da casa do Senhor. Amém? Aleluia? Olha o verso 10. Verso 10. Quando os edificadores lançaram os alicerces do templo do Senhor, apresentaram-se os sacerdotes, trajando suas vestes e com trombetas, e os levitas, filhos de Asaf, com símbolos, para louvarem ao Senhor, conforme a ordem de Davi, rei de Israel. Cantavam alternadamente, louvando e rendendo graça ao Senhor. Ele é bom, o seu amor dura para sempre sobre Israel. E todo o povo levantou grande brado, quando louvaram ao Senhor, por se terem lançado os alicerces da casa do Senhor. Então, por ter lançado os alicerces, onde eles conseguiam fazer ofertas, o povo bradou e glorificou o nome do Senhor. Agora, olha o verso 12. Muitos, porém, olha agora, ó, muitos, porém, dos sacerdotes e levitas e cabeça de famílias mais idosos, que tinham visto a primeira casa, que tinham visto o templo de Salomão, não estão entendendo? Que tinham visto a primeira casa, choraram em alta voz quando viram o fundamento dessa casa sendo lançado. Mas muitos levantaram a voz com gritos de alegria, de maneira que não se podia distinguir as vozes de alegria das vozes do choro do povo, porque o povo bradava em tão alta voz e o som se ouviu de muito longe. Olha que alegria, irmão, por reconstruir, por começar a reconstruir o templo. E vocês viram aqui que os mais velhos que viveram, os mais velhos, ó, imagina bem, ele está aqui, esses mais velhos são que vieram e sobreviveram os 70 anos. Vamos supor, tinha 15 anos, tinha 20 anos, e agora estão com 90. E eles viram o templo de Salomão, a grandeza, a beleza do templo de Salomão, e agora estão lançando os alicerces. Nesse templo que eles estão lançando os alicerces com Zorobabel, não é do mesmo tamanho do templo de Salomão, é menor. Eles não vão conseguir fazer do mesmo tamanho, porque Salomão fez na sua grandeza, no seu poderio, mas o templo, eles vão lançar os alicerces, vai ser um templo um pouco menor. É por isso que, segura aqui um pouquinho, segura aqui, vamos voltar aqui, tá? Não vai ficar meia hora procurando de novo aí. Ó, segura aqui, vamos lá em Ageu agora. É por isso que Ageu, nessa questão do tamanho do templo, ó, Ageu, abre lá em Ageu comigo.
Ageu 2. É por isso que Ageu escreve isso aqui, ó, em Ageu 2, ó, com relação aos mais velhos, com relação ao tamanho do templo. Ageu 2, está na mão? Olha Ageu 2, olha o verso 3, ó. O que Ageu escreve, ó? Ageu 2, versículo 3. Quem há entre vós, ó, dos sobreviventes que viu esta casa na sua primeira glória? Quem de vocês que viu a casa? Está perguntando. E como a vedes agora? Não é esta como nada em vossos olhos comparada com aquela? Então, os mais velhos, por isso que você viu lá em Esdras, que os mais velhos choraram. Eles choraram por vários motivos. Primeiro, porque estão reconstruindo, é uma coisa inédita. Segundo, porque estão vendo que é menor do que o outro. E Ageu escreve, quem de vocês que sobreviveu e viu a glória da primeira casa? Vocês estão vendo agora, como é esta casa em relação à outra? E é por isso que você vai ver o Senhor falar que a glória dessa casa será maior do que a da primeira. Para alegrar o coração daqueles mais velhos que estavam ali, que não estavam entendendo. Como que nós perdemos uma casa tão grande, maravilhosa, agora está tudo bem que está reconstruindo tudo, mas está menorzinho. Então os mais velhos choravam, não sabiam se chorar de alegria ou de tristeza por um lado, de alegria por outro. E Deus, até nisso, Deus vai ter o cuidado de falar, mas fica tranquilo, vocês estão vendo essa casa, parece que é menor do que a outra, e tal, e tal, e tal, mas a glória dessa última casa será maior do que a da primeira. Amém? Então, voltamos lá em Ageu de novo, volta lá em Ageu. Desculpa, em Esdras, volta em Esdras. Volta em Esdras de novo. Olha agora, quando eles começaram a reconstruir, então, olha o capítulo 4 de Esdras. Esdras 4. Quando os adversários de Judá e Benjamim ouviram que os que voltaram do exílio estavam edificando o templo ao Senhor Deus de Israel, chegaram-se a Zorobabel e aos cabeças de família lhes disseram, deixa-nos edificar convosco, porque como vós buscamos a vosso Deus, como também lhes sacrificamos desde os dias de Esar-Edom, rei da Síria, que nos trouxe para aqui. Zorobabel, Jesua e outros cabeças de famílias de Israel, porém, lhes responderam, não convém que vós e nós edifiquemos casa ao nosso Deus. Nós sozinhos a edificaremos ao Senhor, Deus de Israel, como nos ordenou Ciro, rei da Pérsia. Por que também, irmão? Presta atenção por quê também, um dos motivos, ó. Porque esses caras eram pagãos, adoravam outros deuses, e o povo de Israel não ia aceitar gente dividida com outros deuses, com a vida fora da lei de Moisés, ajudar a reconstruir o templo. Falou, não, vocês não vão reconstruir não, pode ficar por aí mesmo. A gente agradece, tá, obrigado, Deus abençoe. Fica onde vocês estão mesmo, nós mesmo que vamos reconstruir, tá? O povo de Israel é fogo, irmão, são sérios. Não tem brincadeira não. Aí, olha o verso 4 agora. Esdras 4:4. Então o povo da terra pôs-se a desanimar o povo de Judá e a atemorizá-lo para que não continuasse a construir. Alugaram contra eles conselheiros para frustrarem o seu plano durante todos os dias de Ciro, rei da Pérsia, até o reinado de Dario, rei da Pérsia. Aí, então passou, o Ciro já morreu, deve ter morrido logo. Entrou o rei Dario também, que não viveu muito, morreu logo. Estou falando do rei da Pérsia lá. E depois entrou o rei Assuero. E no reinado de Assuero, eles escrevem uma carta acusando os judeus de estarem construindo o templo. E falaram que, aí eles vão escrever uma carta então para esse rei Assuero. E esse rei, eles vão escrever uma carta e falar mal. Falar que aquele povo de Deus lá, de judeus, estão construindo o templo e estão começaram a reconstruir a cidade, porque quer queira ou não, eles moram em algum lugar, está melhorando a casa deles também, para poder ficar ali, está acertando, mas estão reconstruindo o templo. E eles enviaram uma carta para o rei, falando que aquele povo, se eles reconstruíssem o templo ali, ia dar um problema. Olha o verso 13, ó. Eu estou ganhando um tempinho aqui para a gente, Esdras 4:13, ó. Na carta está escrito assim, ó. Verso 13, saiba ainda, ó rei, que se aquela cidade se reedificar e os muros se restaurarem, eles não pagarão os direitos, os impostos e os pedágios, e assim causarão prejuízos ao rei. Agora, visto que somos assalariados do rei,
e não nos convém ver a desonra dele, mandamos dar-lhe aviso, para que se busque no livro das crônicas de teus pais, descobrirá no livro das crônicas que aquela foi uma cidade rebelde, e danosa aos reis e às províncias, e que nela houve rebelião em tempos antigos. É por isso que ela foi destruída. Está vendo? Por isso que destruíram. Ao verso 16, nós alertamos ao rei que, se aquela cidade se reedificar e os seus muros se restaurarem, não terá o rei porção alguma desse lado do rio Eufrates. O rei não vai receber impostos desse lado, se o rei permitir que essa casa seja reconstruída e se a cidade for reconstruída. Olha o verso 17. O rei enviou esta resposta a Reum, comandante, e a Sinzai, o escrivão, e aos seus companheiros que habitam em Samaria, como também ao restante dos que estão além do Eufrates, saudações. A carta que nos enviaste foi lida e traduzida na minha presença. Ordenando eu, buscaram e acharam que de tempos antigos aquela cidade se levantou contra os reis e nela se tem feito rebelião e revolta. Também houve reis poderosos sobre Jerusalém, que a oeste do Eufrates dominaram em todo lugar e se lhes pagaram direitos, impostos e pedágios. Agora dai ordem para que aqueles homens parem, a fim de que não seja edificada aquela cidade, até que eu ordene outra coisa. Guardai-vos de ser remisso nisso, porque haveria de crescer esta ameaça para prejuízo dos reis. Logo que a cópia da carta do rei Artaxerxes foi lida perante Reum, Sinzai, o escrivão e seus companheiros, eles foram apressadamente a Jerusalém, aos judeus, e os impediram à força e com violência. Então cessou a obra da casa de Deus que estava em Jerusalém até o 2º ano do reinado de Dario, rei da Pérsia. Está vendo? Por isso que parou a obra. É por isso que parou a obra. A obra parou em torno de 16 anos. Pararam a obra. Então, quando a gente fala assim, que parou a obra, e Ageu vai escrever. Agora, depois, entre esse versículo 24 e o capítulo 5 aí, tem de 16 a 20 anos. Ó, entre o último versículo do capítulo 4 e o primeiro versículo do capítulo 5 de Êxodo, tem de 16 a 20 anos. Aí entra no capítulo 5 agora, ó. Ora, o profeta Ageu e o profeta Zacarias, filho de Ido, profetizaram aos judeus que estavam em Judá e em Jerusalém, em nome do Deus de Israel que estava sobre eles. Então se levantaram Zorobabel, filho de Sealtiel, e Jesua, filho de Josadaque, e começaram a edificar a casa de Deus que está em Jerusalém, e com eles estavam os profetas de Deus que os ajudaram. Então você vê que recomeçou a reconstruir de novo. Mas peraí, acabou de parar e já recomeçou? Não. É por isso que eu falei que tem de 16 a 20 anos. Aí nesse intervalo que a casa ficou parada, é que Ageu vai falar lá. Ó, assim diz o Senhor. Vamos lá. Nesse intervalo, que está parado. Olha o que Ageu escreve. Vamos lá em Ageu. Agora estou percebendo que vocês estão entendendo. A gente percebe, irmão. Amém ou não? a gente percebe. Nesse intervalo, então, eles obrigaram o povo de Deus a parar a obra. Aí, passou 16 a 20 anos mais ou menos. Olha o que Ageu vai dizer, ó. Ageu capítulo 1. No 2º ano do rei Dario, no 6º mês, no 1º dia do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu a Zorobabel, filho de Sealtiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos. Este povo diz, não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Então, aqui que o povo está falando, não é tempo da casa de Deus ser reconstruída, não. Então eles pararam a obra, porque a pressão também está grande. Verso 4. É para vós tempo de habitardes nas vossas casas bem acabadas, enquanto esta casa fica deserta? Ora, assim diz o Senhor, aplicai o vosso coração aos vossos caminhos. O que Deus está falando? Esse aplicai os vossos corações aos vossos caminhos. Deus está falando assim, ei, por que vocês saíram de Babilônia e vieram para cá? Vocês vieram com a intenção de reconstruir o templo. Então, coloca o teu coração naquilo que você se propôs a fazer. Aplica o teu coração no caminho. Conserta o teu coração, endireita e põe no propósito original seu. Aplicai os vossos corações aos vossos caminhos. Aí Deus vai falar então agora, semeais muito, recolheis pouco, comeis, mas não vos saciais, vestivos, mas ninguém se aquece. O que recebe salário, recebe para pô-lo no saco furado. Assim diz o Senhor dos Exércitos.
aplicai o vosso coração aos vossos caminhos. Sobe ao monte, traga madeira e construa a casa, para que dela me agrade e seja glorificado, diz o Senhor. Esperaste-o muito, e eis que veio a ser pouco. Esse pouco, quando o trouxesse para casa, eu o dissipei com um sopro. Por quê? Diz o Senhor dos Exércitos. Por causa da minha casa, que está deserta, enquanto cada um de vós se ocupa com a sua própria casa. Por isso retém os céus o seu orvalho e a terra os seus frutos. Fiz vir a seca sobre a terra e sobre os montes, sobre o trigo, sobre o vinho novo, sobre o azeite e sobre o que a terra produz, como também sobre os homens, sobre os animais e sobre todo o trabalho das vossas mãos. Agora, quando o profeta falou isso, então ouviu Zorobabel, filho de Sealtiel, e Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e todo o resto do povo, a voz do Senhor teu Deus, e as palavras do profeta Ageu, como o Senhor seu Deus o tinha enviado, e temeu o povo diante do Senhor. Isso é uma coisa bonita, né, irmão? Eles pararam de reconstruir, ficaram em torno de 16 anos, o profeta se levantou e falou, mas eles temeram. E você vê que realmente faz sentido que eles temeram, porque eles estavam morando na Babilônia, estavam lá estabelecidos, eles saíram de lá com isso. Então você vê que eles vieram com esse propósito, só que a pressão foi muito grande quando eles chegaram. Então, meu irmão, às vezes o crente está com um propósito, você está com um propósito aí, com um objetivo, com algo no coração, orando e acreditando que vai dar certo, mas a pressão é grande para você desistir também, para você desanimar. Aqui, a pressão, os caras que saíram de Babilônia e foram, o que vocês vão fazer? Não, eu estou vendendo a minha mercearia, estou vendendo. Mas você vai fazer o quê? Eu vou em Jerusalém, ajudar a reedificar o templo do Senhor. Aí, talvez alguém que ficou falou, não, eles vão mesmo, aqui eles são crentes, eles são fanáticos mesmo. Esses são crentes mesmo, nós somos meia boca, não vamos ficar mesmo. Mas eles são fera mesmo. Vão largar tudo para trás e vão. 3 a 4 meses de viagem. Andando pelos matos fora, com cavalo, com jumento, para chegar em Jerusalém, irmão. Aí chega lá, se estabelece, leva quase 2 anos, começa a reedificar a casa, o templo. Você vê que eles colocam o altar e começam ali a glorificar a Deus, a louvar o Senhor e a cantar, só de ter colocado o altar. Então você vê que são crentes fervorosos. Mas a pressão é grande. Os inimigos vieram. O que vocês estão fazendo aí? Estamos reconstruindo. Deixa nós reconstruir junto? Não, vocês não podem. Por que não pode? Eles não falaram isso aqui. Não pode, porque na lei de Moisés não pode. Você é povo do mundo aí, não pode estar misturado com nós, não. Entendeu? Tanto é que eles estavam em Babilônia, largaram, na primeira oportunidade, largaram tudo para trás. Não quero saber desse povo, não. O negócio nosso é Deus, é lá em Jerusalém. Nós temos aliança com Deus, vamos ficar quietinho lá. Então, aí o povo se levantou contra eles, mandou carta para o rei e veio a ordem para parar a obra. Então eles tiveram que parar, obrigados a parar a obra. E engraçado, são obrigados a parar a obra. E mesmo assim Deus fala, vocês estão mais preocupados com a sua casa do que com a minha. Então, se eles tivessem se esforçado, vamos dizer assim, um pouco mais em oração, Deus poderia dar uma vitória para eles ali. Porque senão não tem cabimento o que Deus está falando aqui. Vocês estão preocupados com a sua casa, esqueceram da minha casa. Senhor, mas esquecemos como? Os caras não deixam nós construir. Tem ordem do rei para não construir. Entendeu? O negócio é uma batalha mesmo. Só que aí, então, ficou mais ou menos 16 a 20 anos. E eles, então, começam a reconstruir de novo. Aí, olha agora aqui. No capítulo 5 de Esdras, versículo 3. Capítulo 5 de Esdras, verso 3. Naquele tempo, vieram ter com eles Tatenai, o governador da região a oeste do Eufrates. Olha, meu, tá vendo? Governador da região, foi lá. Setar-Bozenai e seus companheiros. E lhes perguntaram, quem vos deu ordem para construir essa casa e restaurar esse muro? Ao verso 4. Também lhes perguntaram, quais são os nomes dos homens que constroem esse edifício? Verso 5. Os olhos de Deus, porém, estavam sobre os anciãos dos judeus, de modo que eles não os impediram, até que o negócio chegasse a Dario e viesse resposta por carta sobre isso. Aí eles mandaram uma outra carta lá agora para o rei Dario, o Dario II. E eles enviaram uma carta falando, olha, o pessoal está construindo aqui. É outra carta agora, a segunda carta. Olha o verso 7. O relatório que lhe enviaram dizia o seguinte, ao rei Dario, saudações cordiais. Saiba o rei que nós fomos à província de Judá,
a casa do grande Deus que se edifica com grandes pedras, e já a madeira está sendo posta sobre as paredes, a obra apressadamente se faz e se adianta em suas mãos. Aí faz apressado e se adianta, porque os crentes prosperam mesmo, amém? Olha o verso 9. Perguntamos aos anciãos e assim lhes dissemos: quem vos deu a ordem para edificar essa casa e restaurar esse muro? Perguntamos também pelos nomes, para que pudéssemos escrever o nome dos seus chefes para a sua informação. E esta é a resposta que nos deram: nós somos servos do Deus dos céus e da terra, e reedificamos a casa que há muitos anos foi construída e acabada por um grande rei de Israel. Depois, porém, que nossos pais provocaram a ira o Deus do céu, ele os entregou nas mãos de Nabucodonosor, rei de Babilônia, o caldeu, que destruiu essa casa e transportou o seu povo para a Babilônia. No primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, porém, o rei Ciro deu ordem para que esta casa de Deus fosse edificada. Ele até removeu do templo de Babilônia os utensílios de ouro e de prata da casa de Deus, que Nabucodonosor tinha tomado do templo que estava em Jerusalém e levado ao templo de Babilônia. Então o rei Ciro os deu a um homem cujo nome era Sesbazar, a quem havia nomeado governador. Ele disse: toma esses utensílios, vai, leva-os ao templo que está em Jerusalém e reedifique a casa do Deus no seu lugar. Assim veio Sesbazar, lançou os fundamentos da casa de Deus que está em Jerusalém. Daí para cá, se está edificando e ainda não está acabada. Agora, se parece bem ao rei, busque-se nos arquivos reais em Babilônia, se é verdade haver uma ordem do rei Ciro para edificar esta casa de Deus em Jerusalém. Então, sobre isso, nos faça o rei saber a sua vontade. Capítulo 6, o rei Dario deu ordem e buscaram nos arquivos onde se guardavam os tesouros em Babilônia. Em Acbatana, fortaleza situada na província da Média, achou-se um rolo e nele estava escrito um memorial. No primeiro ano do rei Ciro, o rei deu esta ordem: com respeito à casa de Deus em Jerusalém, seja edificada a casa para lugar em que se ofereçam sacrifícios e sejam lançados seus fundamentos. A sua altura será de 60 côvados, a sua largura de 60 côvados, com 3 carreiros de grande pedra e uma carreira de madeira nova. A despesa se fará da casa do rei. Verso 5. Além disso, os utensílios de ouro e de prata da casa de Deus que Nabucodonosor transportou do templo que estava em Jerusalém e levou para a Babilônia, sejam restituídos para que vão ao seu lugar, ao templo que está em Jerusalém, serão depositados na casa de Deus. Então ele mandou essa carta lá. Agora no verso 6. Agora, pois, olha o rei mandando um retorno. Agora, pois, Tatenai, governador da região a oeste do Eufrates, vocês que mandaram a carta para mim. Setar-Bozenai, os vossos companheiros, os governadores que estão aí, a oeste do rei. Permanecei longe dali. Não impeçais a obra dessa casa de Deus, para que o governador dos judeus e os seus anciãos reedifiquem esta casa de Deus no seu lugar. Também por mim se decreta o que haveis de fazer para com os anciãos dos judeus, para que edifiquem esta casa de Deus, a saber, que da tesouraria real, dos tributos recolhidos a oeste do rio, se pague prontamente a despesa a esses homens, para que a obra não seja interrompida. Tudo o que for necessário, como novilhos, carneiro, cordeiro, para o holocausto ao Deus dos céus, trigo, sal, vinho e azeite, segundo a requisição dos sacerdotes que estão em Jerusalém, deve ser entregues a eles diariamente, sem falta. Para que ofereçam sacrifício de cheiro suave ao Deus do céu e orem pela vida do rei e de seus filhos. Também por mim se decreta que se alguém alterar esse decreto, arranque-se uma viga da sua casa e seja levantado e pendurado nela, e da sua casa se faça um monte de entulho. O Deus que fez habitar ali o seu nome, derrube todos os reis e povos que estenderem a mão para alterar o decreto e para destruir esta casa de Deus que está em Jerusalém. Eu, Dario, baixei o decreto, com diligência se execute. Glória a Deus, amém, aleluia. Nosso Deus é bom demais, amém, meu querido? Olha o verso 19, o verso 13. Então Tatenai, governador da região a oeste do Eufrates, Setar-Bozenai e os seus companheiros, assim fizeram com toda diligência, conforme o que decretara o rei Dario. De modo que os anciãos dos judeus ia edificando e prosperando, sob a pregação do profeta Ageu e Zacarias, filho de Ido. Amém, aleluia. Está vendo os profetas Ageu e Zacarias aí? Ajudando eles ali. Edificaram a casa e acabaram conforme o mandado do rei de Israel e conforme o decreto de Ciro,
de Dario e de Artaxerxes, rei da Pérsia. Acabou-se essa casa no 3º dia do mês de Adar, no 6º ano do reinado do rei Dario. Os filhos de Israel, os sacerdotes, os levitas e o restante dos exilados fizeram a dedicação dessa casa de Deus com alegria. Ofereceram para a dedicação dessa casa de Deus 100 novilhos, 200 carneiros, 400 cordeiros e como oferta pelo pecado de todo Israel, 12 cabritos, segundo o número das tribos de Israel. Instalaram os sacerdotes nas suas turmas, os levitas nas suas divisões, para o serviço de Deus em Jerusalém, conforme está escrito no livro de Moisés. E o povo de Deus é sério, firme, irmão. Não tem conversa, leva a sério as coisas de Deus. Então, voltando aqui no livro de Ageu, para a gente terminar aqui a nossa palavra aqui. Vocês conseguem enxergar então, ó, o Ageu, o livro de Ageu, olha aqui, ó. Depois do exílio de Babilônia, Ageu e Zacarias estão junto com Zorobabel no primeiro retorno para reedificar o templo que foi destruído 70 anos antes por Nabucodonosor. E isso está relatado no livro de Esdras. Esdras conta a história nos primeiros capítulos. Tá? Então, o Ageu, quando o Ageu também fala, abre lá um Ageu lá. Ageu. Abre o Ageu e olha lá no slide lá. Então nós temos aqui, ó. Nós temos o templo destruído por Nabucodonosor antes do exílio. Então passaram-se 70 anos. Então nós temos agora aqui, ó, Ageu, né, reconstruindo o templo, ó. Ageu, Zacarias reconstruindo o templo. Agora presta atenção. Esse é o segundo templo. Esse segundo templo aqui está na faixa assim do ano 500 antes de Cristo. Depois vai entrar a história de Esdras e a história de Neemias e Malaquias. Então, vai entrar, claro, a história de Zacarias, que eu não falei ainda, que vai estar. A de Zacarias, você vai entender que está no mesmo, junto com Ageu. Você viu lá, Ageu e Zacarias. Não dá para eu falar dos dois ao mesmo tempo. Estou falando de Ageu. Ageu, Zacarias e Malaquias. A hora que eu falar de Zacarias, você já está sabendo o contexto histórico. Mas Malaquias vai aparecer depois com o Neemias, lá na frente. E Neemias é o último livro histórico do Antigo Testamento. E vai terminar a história em Neemias e o livro profético Malaquias. Mas olha bem, ó. Esse templo é o templo que vai varar com Neemias e o período interbíblico inteirinho. E vai chegar em Jesus. Esse é o templo. Só que esse templo, quando ele chega em Jesus, ele foi aumentado, na verdade. Ele foi aumentado, foi reformado por Herodes. Herodes o Grande. O Herodes que mandou matar Jesus, as crianças lá. Herodes vai mandar reformar o templo, aumentar o templo. Porque ele queria... Herodes está ali como governador a serviço de Roma, mas ele também quer agradar os judeus. É coisa política, entendeu? Ele é debaixo de um poder romano, mas ele quer agradar os judeus também. Então ele aumenta o templo lá. Então vai ter esse templo aqui, ó, na época de Jesus, que é o mesmo templo de Zorobabel, só que ele está reformado, está aumentado. Quem que aumentou ele? Herodes o Grande. Só que no ano 70 depois de Cristo, ó, o templo foi destruído. Novamente. Então, no ano 70 depois de Cristo, o templo foi destruído e está até hoje sem templo lá. Destruído o templo. Aí, esse templo, ele vai ser levantado de novo. Porque Deus tem promessas para Israel que vão acontecer e precisa do templo ainda. Mas isso é uma outra história mais para frente. Tá? Então, hoje não tem o templo mais lá, porque foi destruído no ano 70 depois de Cristo pelo general Tito, lá de Roma. Tá certo? Então, vamos voltar, vamos lá. Então, tá olha aqui, ó. A glória do novo templo e as bênçãos de Deus. Ageu, ele vai falar então, como que vocês, capítulo 2, né? Capítulo 2 aí, ó. Capítulo 2. Ageu, capítulo 2, verso 3. Quem há entre vós, dos sobreviventes que viu esta casa na sua primeira glória? E como a vedes agora? Não é esta como nada em vossos olhos comparada com aquela? Ora, esforça-te, Josué, filho de Josadaque,
sumo sacerdote. E esforçai-vos todo o povo da terra, diz o Senhor, e trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos Exércitos. É esta aliança que fiz convosco quando saíste do Egito, e o meu espírito habita no meio de vós. Não temais. Assim diz o Senhor dos Exércitos, ainda uma vez, dentro em pouco, abalarei os céus, a terra, o mar e a terra seca. Abalarei todas as nações, e o desejado de todas as nações virá. E encherei essa casa de glória. Diz o Senhor, minha é a prata e meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos, a glória dessa última casa será maior do que a da primeira. Então, por que ele fala que a glória... Aí tem vários motivos. Um dos motivos que a glória da segunda casa ela é maior do que... Porque nessa casa, quando Jesus nasceu, ele foi levado no templo. Jesus foi levado no templo. Ainda bebê, com 8 dias. E lá, o Simeão, que era o sacerdote, foi revelado por Simeão no templo. Simeão, já velho, foi revelado para ele que ele não morreria antes de ver o Salvador. Mas ele não sabia quem que era o Salvador. E quando Maria e José chegam lá e entregam o menino para ser apresentado, que ele pega o menino, Lucas capítulo 2. Amém? Glória a Deus. Lucas capítulo 2. Lucas 2, 25. Havia em Jerusalém. Vamos, 21, verso 21. Vamos no 21 para você ver o que eu estou falando. Lucas 2, 21. Cumpridos 8 dias para circuncidar o menino, foi-lhe dado o nome de Jesus, que pelo anjo lhe fora posto antes de nascer. Quando se completaram os dias da purificação, segundo a lei de Moisés, levaram-no a Jerusalém para o apresentar ao Senhor. Conforme que está escrito na lei do Senhor, todo primogênito será consagrado ao Senhor. E para dar a oferta, segundo o disposto na lei do Senhor, um par de rolinhas ou 2 pombinhos. Então José e Maria eram pobres, materialmente falando. Por isso que agora você vai ficar mais feliz. Eu sou pobre, o pastor falando no começo lá, guardei esse negócio no meu coração, estou triste. O pobre tinha que levar um par de rolinhos e 2 pombinhos, foi o que eles levaram. Quem tinha mais levava cordeiro, levava boi. Aí José e Maria levaram um par de rolinhos e 2 pombinhos. Mas ele estava com o Salvador ali, amém ou não? Olha o versículo 25. Havia em Jerusalém um homem cujo nome era Simeão. Esse homem justo e temente a Deus esperava a consolação de Israel e o Espírito Santo estava sobre ele. Fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ver o Cristo do Senhor. Olha que coisa linda, irmão. Olha o verso 27, que coisa. Movido pelo Espírito, foi ao templo. Olha, como que ele foi ao templo? Porque estava sendo apresentado o menino. Glória a Deus. Movido pelo Espírito, ele foi para a igreja. Irmão, quando der vontade de vir na igreja, vem correndo, viu, irmão? E quando não der, vem também, viu? Aqui, movido pelo Espírito, foi ao templo. Quando os pais trouxeram o menino Jesus para com ele fazerem conforme que a lei ordenara, Simeão então tomou nos braços. Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: agora, Senhor, despede em paz o teu servo, segundo a tua palavra, pois os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste perante a face de todos os povos, luz para iluminar os gentios e para a glória do seu povo Israel. O pai e a mãe do menino admiraram-se das coisas que dele se diziam. E Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe do menino: esta criança é posta para a queda e elevação de muitos em Israel, para ser alvo de contradição e para que se revelem os pensamentos de muitos corações. E uma espada atravessará também a sua própria alma. Olha o profeta, irmão. Isso que é profeta, irmão. Isso aqui é profecia, viu? O menino está ali no braço dele.
estava ali também, olha agora, a profetisa Ana, filha de Fanuel, da tribo de Asser. Esta era avançada em idade. Mas tem mulherzinha, não vamos à igreja, não, estou velha já. Pode vir, irmã, olha que benção. Essa era avançada em idade, tinha vivido com o marido 7 anos, desde que se casara. Era viúva de quase 84 anos. E não se afastava do templo, servindo a Deus com jejuns e orações, de noite e de dia. Olha, irmão, que coração. Uma mulher dessa idade, jejum e oração, servindo a Deus, irmão. Olha que essa idade, que coisa. Ó, verso 38, ó. Olha a mulher cheia do Espírito Santo, chegando na mesma hora, dava graças a Deus e falava a respeito do menino a todos os que esperavam a redenção de Jerusalém. Glória a Deus, aleluia. Por que a glória da segunda casa é maior do que a da primeira? Porque o rei da glória estava ali, ia chegar ali. Quem é o rei da glória? O Senhor dos exércitos é o rei da glória. Então antes a glória estava, agora não, o rei da glória entra ali. Jesus entra no templo. Por isso que o Senhor falou, a glória da segunda casa é maior do que a da primeira. E ainda muita coisa vai acontecer no final, né? O Senhor vai com Israel. Mas, queridos, é isso aqui hoje então, tá? Ageu, ele mostra Jesus como, ele vai mostrar Jesus como o desejado de todas as nações. E Jesus deu aqui o primeiro ponto, mas depois do arrebatamento da igreja, depois dos 7 anos de tribulação, Jesus vai voltar. Antes vai voltar o falso, né? O falso vai vir antes. O falso vem antes para tentar trazer uma paz falsa para o mundo, mas o verdadeiro vem. Onde tem um falso é porque tem um verdadeiro. O inimigo sempre copia, então cuidado com a cópia, viu? Cuidado com aquilo que parece. Amém, aleluia? Meu querido, quanta coisa a gente aprende no livro de Ageu, quantas coisas, tá vendo? Com o povo de Deus. Homens de Deus saíram de Babilônia, 3, 4 meses pela estrada, para reconstruir o templo, porque tem bênçãos, promessas lá, começa a reconstruir, louvar a Deus, mas a inveja sobe, o inimigo se levanta contra, obriga a parar, eles param, mas Deus tem homens de Deus ali para chacoalhar e para fazer o povo levantar de novo. E o povo poderia se revoltar contra os profetas, mas aquele povo que saiu de Babilônia foi lá, eles têm temor a Deus. Mesmo por um momento não fazendo a vontade de Deus, por causa da pressão, eles percebem que eles devem continuar na obra. E eles vão fazer a obra. Veio o governador, agora vem um governador. Quem é que está reconstruindo aí? E eles continuam reconstruindo. Então mandaram uma carta para o rei. O rei agora é Dario, lá, o rei Dario II. Tudo indica que é Dario II ou Dario III. Ó, o que acontece? Procura aí, veja nos arquivos de Babilônia se é verdade que Ciro há muitos anos deu ordem para reconstruir. E eles vão olhar lá e ele fala, é verdade. Ciro deu ordem mesmo. Inclusive a despesa deve ser feita pela casa do rei. O rei que tem que pagar tudo. Então eles mandam avisar, ninguém peça a obra e que essa casa de Deus seja reconstruída e deixa eles orar por todo mundo e orem pelo rei também. Amém, aleluia, vamos ficar de pé. Que Deus te abençoe, que você não desista, que nós possamos seguir em frente. O inimigo vem, mas a Bíblia diz, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Viram? Tentando derrubar você aí, se tentam destruir-me. Está vendo? Faltou agora aí. Faltou agora aí, tá vendo? Se tentam destruir-me, querendo parar você aí, meu irmão. Estão tentando parar a sua fé aí ou não? Estão tentando travar você? Mas o Senhor é maior, amém? Glória a Deus. Senhor, nós entregamos nas tuas mãos. Bendito seja o teu nome, Senhor. Obrigado pela tua palavra, que vem para renovar a gente, fortalecer. E a gente aprender que o povo também antigo sofreu também por causa da tua causa. Por causa de obediência à tua palavra. Não teve nada fácil com eles, Senhor. Passaram por dificuldades, por lutas. Mas eles perseveraram também na obediência, no temor ao Senhor.
Obrigado, Senhor, obrigado, Senhor, obrigado, Senhor. Ajuda o irmão nessa noite que está com alguma coisa encrencada ali. Ajuda o casal, os filhos, os irmãos, nós, a família. Que nós não recuemos, que nós não voltemos atrás, mas que perseveremos na caminhada com Jesus. Que nós caminhemos com Jesus. Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Meu irmão, minha irmã, tenha bom ânimo, tenha bom ânimo. Jesus venceu. Jesus venceu. E nós vencemos também. Amém? Glória a Deus. Uma ótima noite para você. Uma ótima semana. Que o Senhor te proteja, te guarde, te abençoe. Nos proteja, nos guarde, nos abençoe. E que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos. Todos digam. E todos digam. Com alegria, todos digam. Cumprimento seu irmão, a sua irmã.